3 anos no negativo. O Brasil fecha 2017 com mais demissões do que contratações com carteira assinada. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Já no mercado informal, tem gente que aluga até 1 metro quadrado em casa para ganhar dinheiro. Saúde pública. A falta de limpeza suspende cirurgias no Hospital Federal dos Servidores do Rio. Santa Maria mobilizada pelas vítimas da Boate Kiss. 5 anos depois do incêndio, os principais réus não foram a julgamento. Fórum Econômico de Davos, Donald Trump defende o livre comércio, desde que seja bom para os Estados Unidos. O presidente americano voltou a criticar a imprensa e foi alvo de vaias. E ainda, um incêndio no hospital deixa 37 mortos na Coreia do Sul. Os cuidados com a febre amarela no carnaval. E o Tô de Folga viaja para uma cidade pacata no interior do Paraná. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje desta sexta-feira começa falando dos números do desemprego. O Brasil terminou 2017 com um saldo negativo no mercado de trabalho. Quase 21 mil vagas com carteira assinada foram fechadas, segundo os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. É o 3º ano seguido que isso acontece. O cenário ainda é muito ruim, mas os números tendência de melhora. Em 2015 e 2016, o saldo negativo ficou na casa do 1 milhão. E agora teve uma queda de cerca de 98% e foram fechadas 21.832 vagas formais, aquelas com carteira assinada. Todos os detalhes desse novo raio-x do mercado de trabalho no Brasil estão na reportagem da Flávia Alvarenga. Santa Catarina foi o estado que mais contratou no ano passado. Depois, Goiás e Minas Gerais. Os 3 estados com pior saldo são Rio de Janeiro, disparado, depois Alagoas e o Rio Grande do Sul. Para quem trabalha na construção civil, ainda está difícil conseguir um emprego. Foi o setor onde houve mais demissões do que contratações no ano passado. Quase 104 mil postos de trabalho a menos. O Edivandro fez parte da equipe que construiu um dos estádios da Copa em Brasília. O serviço foi diminuindo até que ele e outros colegas foram demitidos. Eu vim procurar um serviço de qualquer coisa, limpeza, o que tiver. O que eu quero mesmo é me empregar. Pode ser em mercado, o que tiver. Apesar do cenário, ainda com mais demissões do que contratações, os números melhoraram em relação aos últimos 2 anos. Em 2015 e 2016, a quantidade de demissões passava de 1 milhão de pessoas por ano. Agora, fechou abaixo de 21 mil postos de trabalho a menos. É um sinal de recuperação. A dona Antônia se encaixa no cenário positivo. Depois de trabalhar 1 ano como diarista, conseguiu um trabalho fixo. Eu sou feliz que eu consegui, porque eu sempre estava vindo, né? Porque assim, não é todo dia, mas a gente tem que ficar vindo. E eu consegui, estou feliz, graças a Deus. O emprego formal no setor de serviços, onde ela se enquadra, teve um saldo positivo, 36.900 contratações. A agropecuária também se destacou, com 37 mil novos postos de trabalho. Mas o setor que mais contratou no ano passado foi o comércio. Foram 40 mil vagas novas. Depois de 9 meses procurando um emprego, a Julie comemora. O que aconteceu de maior ano passado foi ter assinado a minha carteira, porque eu estava num momento procurando muito emprego e estava muito difícil, que foi uma crise que passamos ano passado. Aí quando eu fui contratada, eu soltei quase fogo de artifício. Corrigindo aqui, fechamento de 20.800 vagas formais, como mostramos na reportagem, e não 21 mil, como eu disse há pouco. Perdão pelo erro. E tem gente que ganha dinheiro sem sair de casa. Em São Paulo, guardar objetos para os outros ou hospedar animais são atividades que podem gerar uma renda extra ou até mesmo substituir o emprego. A reportagem é de Renata Ribeiro. Era 1 metro quadrado que virou espaço para guardar o que não cabia no apartamento pequeno. Eram 3 metros quadrados e mais 10 metros quadrados que estão cabendo certinho no plano de complementar a renda da família. E a dona Hetwig nem imaginava que tinha um tesouro guardado no porão.
Nossa, foi ótimo, porque é uma renda extra que entrou, já deu para começar a pagar as dívidas. Alugar espaços é o negócio do Franz. Qual que é o potencial de renda de um espaço como esse? Eu diria para você que nessa localização, entre R$1.000 e R$1.200 se alugar o espaço inteiro. Quem procura espaço normalmente está numa fase de transição. Pode ser uma mudança de endereço, de estado civil, se separou e teve que mudar para uma casa menor. Profissional, perdeu o emprego e vai ter que voltar para a casa dos pais. São vários exemplos. Tudo isso aqui é de um arquiteto que já morou em 40 países. E a gente vê que ele foi reunindo bagagem, móveis, louças, roupas de cama e até peças de arte. Ele, por enquanto, não sabe para onde vai. E vai deixar tudo aqui até que encontre um novo endereço. São negócios que cresceram na crise. A lógica desse tipo de negócio é juntar quem entende mais com quem entende menos. Esse outro aplicativo para hospedagem de cães aluga muito mais que o espaço dos anfitriões. Dedicação em tempo integral, né? Dia e noite. É muito trabalho, mas é muito amor também, que você dá e recebe. O dono da ideia já está expandindo para o exterior. Eles não querem que a rotina do cachorro mude, que ele seja tratado com carinho, que ele seja tratado do jeito que ele é tratado em casa. Então ficam nossos filhotinhos aqui cuidando da gente, nós cuidando deles, e passa o dia a dia aqui trabalhando, se divertindo e ganhando também, na verdade, né? O advogado Cristiano Zanin entregou hoje o passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Polícia Federal em São Paulo. Ontem, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, determinou a apreensão do passaporte de Lula e proibiu que ele saia do país. A decisão faz parte do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos. Lula se tornou réu nesse processo em dezembro de 2016 e os crimes teriam sido praticados entre 2013 e 2015 no governo Dilma Rousseff. Portanto, a decisão não tem relação direta com o julgamento sobre o triplex do Guarujá, em que o ex-presidente foi condenado em segunda instância na quarta-feira. Hoje, Lula tinha uma viagem para a Etiópia, onde participaria de um evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Os advogados do ex-presidente disseram que o tribunal tinha sido informado sobre a viagem e que, na época, não opôs qualquer restrição. Acredite, o Hospital Federal dos Servidores do Rio suspendeu 20 cirurgias marcadas para hoje por falta de limpeza. A reportagem é de Flávia Janussi. O vazamento de esgoto no corredor do centro cirúrgico já dura 4 dias. Algumas salas tiveram que ser interditadas. Por falta de limpeza, os médicos só estão operando casos de emergência. Por exemplo, hoje um vazamento de esgoto uma ala do centro cirúrgico. As salas estão remanejadas para outra ala, para não ficar em contato com esse esgoto, mas está com esgoto no centro cirúrgico. Das 28 cirurgias agendadas para hoje, apenas 8 serão feitas. Segundo os médicos, ontem, outras 25 foram canceladas. Desde dezembro do ano passado, essa tem sido a rotina do Hospital Federal dos Servidores no centro do Rio, como revelou a reportagem publicada hoje no G1, portal de notícias da Globo. Eles estão com uma fila imensa, né? Tudo pelo CGI, então, fica uma fila, essa galera que é remanejada, se duvidar, vai operar daqui a um ano. Tem a fila imensa, por exemplo, eu tenho que dizer que tem paciente que vai esperando 2 anos. Cirurgia, né? Que eu suspender uma cirurgia dessa é ruim, né? Funcionários da limpeza do hospital nos contaram que estão com salários atrasados. Não receberam o mês de dezembro, o 13º, nem janeiro deste ano. E sem pagamento, a maior parte da equipe cruzou os braços. O serviço de limpeza é terceirizado. A empresa responsável é a Trade Building. Tem muitos setores aí que você está no início está tirando, entendeu? Eu trabalho aqui embaixo, a gente pelo menos no início está tirando. Porque você fica sem ânimo para fazer as coisas. Sem dinheiro, né? Com uma câmera escondida, flagramos baratas num dos acessos à escada do hospital. Lixo hospitalar no chão e vazamentos. O modelo cirúrgico não para, eles ficam desesperados, porque sabe que ali é um setor crítico que não pode parar. Hoje mesmo o hospital está vazio.
A Trade Building diz que os funcionários receberam salários em dezembro, mas reconhece que não fez os pagamentos em janeiro. A empresa diz que a culpa é do hospital, que está há 3 anos sem fazer a revisão do contrato prevista em lei. A direção do Hospital dos Servidores informou que os pagamentos da Trade Building estão em dia e que na próxima segunda-feira vai contratar uma nova empresa de limpeza. Informou ainda que as cirurgias de urgência e emergência ocorrem normalmente. Sobre as demais cirurgias, a direção disse que ontem foram realizadas 16 das 26 operações programadas. E em Santos, no litoral de São Paulo, uma goteira alagou parte da pediatria num pronto-socorro hoje de madrugada. Choveu forte na região e esse vídeo gravado por um paciente mostra a água caindo dentro do hospital. Um consultório e 4 leitos foram transferidos durante o temporal. Depois da tempestade, os funcionários municipais limparam as calhas e o setor reabriu. Segundo a prefeitura, o atendimento pediátrico não foi interrompido. Quem vai viajar no carnaval não pode esquecer de conferir se precisa tomar a vacina da febre amarela. Em muitas cidades do Brasil, a vacinação é recomendada pelo Ministério da Saúde. Veja na reportagem de Liliana Junger. Nesta agência de viagens em Belo Horizonte, a orientação está no site da empresa e até nos contratos dos pacotes. Os clientes que vêm visitar as cidades mineiras estão recebendo até uma ligação. Já está vacinada? Já estamos com os certificados. Para passar o carnaval tranquilo, a preparação precisa começar agora. Principalmente se a viagem for para uma região onde há casos de febre amarela. É que a vacina demora 10 dias para fazer efeito. A vacina tem que ativar o sistema imune do indivíduo para que ele crie aquela resposta imune e se torne, portanto, protegido contra a doença. Carnaval dia 9, né? Então vai dar tempo, com certeza. A orientação do Ministério da Saúde é que o cartão de vacina seja guardado como documento pessoal. O vírus da febre amarela silvestre é transmitido pela picada dos mosquitos hemagogos e sabetes. O macaco é só o hospedeiro, não transmite a doença. Áreas com matas e rios são consideradas de risco e quem planeja ir para locais como fazendas e cachoeiras precisa se proteger o quanto antes. A gente costuma passear, né, em sítios, em casas de amigos, né? Então, aí é melhor prevenir. O Ministério da Saúde orienta que as pessoas a partir de 9 meses de idade que forem para cidades com recomendação de vacina sejam imunizadas. No site do Ministério tem uma lista que você pode consultar para saber se o seu destino precisa. Todo o estado de Minas Gerais é área com recomendação e tem o maior número de mortes este ano, principalmente nas regiões mais visitadas no Carnaval. A região metropolitana de Belo Horizonte e a região central, onde estão as cidades históricas. Luciene tomou a vacina para viajar tranquila. Não quero passar folha doente nem dar sorte por azar, né? Você encontra a lista completa dos municípios que recomendam a vacinação contra a febre amarela na nossa página na internet. E é sempre bom lembrar, desde 1942 não há registro de febre amarela urbana no país. E como disse a Liliana, o macaco não é transmissor da doença. Moradores do Morro da Rocinha enfrentaram mais uma manhã de tiroteios. Hoje o policiamento foi reforçado depois da morte de um soldado da PM. A reportagem é da Marina Araújo. Os moradores amanheceram mais uma vez com tiroteio na Rocinha. O comboio do batalhão de choque chegou cedo à favela. É o segundo dia seguido de operações. Ontem foram registrados 8 tiroteios. A PM apreendeu 7 fuzis e 4 pistolas. Um disparo atingiu a unidade de polícia pacificadora. Moradores estão apavorados e não querem aparecer. As vielas estão praticamente furadas a bala, muito tiro. Chega a parede, ter buracos na parede, pessoas pegando bala dentro de casa. A operação da Polícia Militar continua hoje, no dia seguinte à morte de um PM. Thiago Chaves da Silva foi baleado na barriga e levado para o hospital. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Morreu no CTI. Thiago foi paraquedista das Forças Armadas e estava na corporação há 4 anos. O PM tinha realizado o sonho de fazer parte do batalhão de choque. Ele deixa a mulher e um filho pequeno. Durante a operação de ontem, bandidos atearam fogo num ônibus em frente ao Vidigal. A favela é vizinha à Rocinha e muito visitada por turistas. A gente espera descansar e vem passar aperto.
A Polícia Militar afirmou que as operações são necessárias. Muitas pessoas realmente questionam com a importância ou a validade de uma ação de contato como essa, em que há um confronto. Mas nesse momento em que nós temos já uma região que está realmente contaminada com inúmeros marginais, é fundamental que haja essa ação incisiva. Mas são os moradores que ficam no meio do fogo cruzado. Moradores dizem que 5 pessoas foram mortas durante a operação de ontem. A Polícia Militar não confirma. Nos últimos 4 meses, 34 pessoas morreram em ações policiais na Rocinha, incluindo o soldado Tiago. A PM diz que 32 mortos são suspeitos de ligação com o tráfico. Na madrugada de hoje para amanhã vai fazer 5 anos da tragédia da Boate Kiss, que provocou a morte de 242 pessoas no Rio Grande do Sul. A maioria jovens. Os 4 principais réus estão aguardando julgamento em liberdade. A reportagem é de Tiago Guedes, de Santa Maria. 5 anos se passaram e os pedidos por justiça continuam em frente à boate. É lutar pela justiça, é lutar pela união dos familiares, é lutar pelo pedido de medicação e apoio ao sobrevivente, é lutar para que o sobrevivente tenha uma vida mais digna, né? Por tantas lutas, pais e mães se uniram numa associação e muitos se dedicam exclusivamente à causa hoje. Outros deram um novo sentido à vida através do trabalho voluntário. Neste projeto, mães de vítimas fazem cobertores e roupas para pessoas carentes. O voluntariado nos faz ver além do nosso próprio umbigo, da nossa própria dor. Tu olha para o outro e tu consegue dizer assim, puxa, mas tem tanta gente precisando e em pior situação que a minha. Então aí tu diminui um pouco seu peso que tu sente, né? Em relação à falta do Dudu. Mas o que mães e pais querem mesmo é a punição dos responsáveis pelo incêndio que matou 242 jovens. O julgamento dos sócios da boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha Leão, ainda não tem data para acontecer. Eles aguardam o julgamento em liberdade. Em 2016, a Justiça de Santa Maria determinou que os réus deveriam ser julgados por um júri formado por pessoas da comunidade. Isso costuma acontecer em casos de homicídio, em que existe dúvida se o crime foi doloso, ou seja, com intenção de matar, ou culposo, sem intenção de matar. Mas a Justiça acatou um pedido da defesa em dezembro do ano passado e derrubou o júri popular. Esta sentença deverá ser prolatada pelo juiz singular, uma vez que o crime ocorrido ele é de competência do juiz singular. O crime ele tem características culposas e não dolosas. O Ministério Público recorreu da decisão, alegando que os réus assumiram o risco de matar, colocando mais gente que a capacidade da boate permitia. Uma responsabilidade diminuída nesse caso, historicamente, de casos que ocorrem no mundo de tragédias semelhantes, as pessoas são responsabilizadas à altura. Isso tem que ter um efeito pedagógico para a sociedade. E enquanto aguardam pelo julgamento, os sobreviventes ainda fazem tratamentos médicos. Raquel é acompanhada até hoje para tratar das queimaduras, dos problemas respiratórios e das sequelas emocionais que a tragédia deixou. Eu tenho a impressão que hoje parece que psicologicamente está mais difícil do que antes. Não sei porquê, mas é um sentimento estranho. Uma tristeza muito grande que está vindo agora. Eu acho que agora que eu estou entendendo o que aconteceu. Quem já conseguiu passar por todo esse processo, hoje consegue levar uma vida normal. Vim seguindo esses 4 anos da fisioterapia, fui liberado ano passado. Faço atividade física, jogo futebol e não sinto nada de diferença que eu tinha antes. Para Juliano, só uma coisa mudou. A gente começa a ver de outra forma, assim, ao redor, né? Por exemplo, começa a valorizar mais teu pai, tua mãe, o relacionamento também com as pessoas, né? Acho que tu muda totalmente, assim, então, a forma de pensar. A defesa de Mauro Hoffman disse que não houve intenção de matar e que se a acusação tivesse sido feita com base nisso desde o começo, o caso já teria sido julgado. O advogado de Elisandro Spor não quis comentar e o de Marcelo de Jesus dos Santos não foi encontrado. No processo militar, dos 4 bombeiros julgados, 1 foi absolvido e 3 condenados. 37 pessoas morreram em um incêndio no hospital de Miryang, na Coreia do Sul. 70 ficaram feridas. O fogo começou no primeiro andar do hospital, no setor de emergência. Miryang fica a 270 quilômetros de Seul, a capital da Coreia do Sul.
Mais de 170 pacientes estavam no local e havia muitos idosos. Os bombeiros demoraram 3 horas para controlar o fogo. Um médico e uma enfermeira morreram. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para nós. A Nayara Pinheiro está em Teresina para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui na Ponte Estaiada, em Teresina. Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo no seu celular. Sempre de dia, com o celular deitado na horizontal. E não esquece de ver se tanto você como o local da sua cidade que você escolheu estão aparecendo bem no visor do celular. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde está falando. Aí você diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar seu vídeo, basta entrar na nossa página na web ou acessar direto g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. O dia está bonito aí na sua cidade? Então aproveita, grava pra gente. Os gastos de brasileiros no exterior cresceram 16% em dezembro de 2017, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, segundo o Banco Central. De janeiro a dezembro do ano passado, o gasto de brasileiros lá fora aumentou 31% em relação a 2016, totalizando 19 bilhões de dólares. Pela primeira vez em 18 anos, um presidente americano participou do Fórum Econômico Mundial em Davos. Donald Trump discursou hoje com um tom um pouco mais amigável sobre os acordos comerciais com outros países. Mas a mensagem América em primeiro lugar permaneceu. Vamos então ao vivo falar com a correspondente Bianca Rotier, que está lá e acompanhou tudo de perto. Oi, Bianca, boa tarde. Olá, Zileide, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bem, o discurso de Donald Trump foi o mais aguardado de todo o Fórum Econômico Mundial. A sala, com 1.300 lugares, ficou lotada. Centenas de convidados do evento tiveram que ficar do lado de fora assistindo ao discurso através de telões dentro do centro de convenções onde acontece o evento. O discurso, o primeiro de um presidente americano desde o ano 2000 aqui em Davos, foi mais curto do que o esperado e sem grandes surpresas. Trump reforçou ideias já conhecidas, mas num tom bem menos radical. Ele defendeu o livre comércio desde que o livre comércio seja justo e recíproco, nas palavras dele. Atacou o que chamou de práticas comerciais predatórias que distorcem os mercados. Disse que vai sempre colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, assim como líderes de outros países também vão fazer, mas disse que colocar os Estados Unidos em primeiro lugar não significa deixar os Estados Unidos sozinhos. Trump afirmou que os Estados Unidos estão novamente competitivos, citou dados da economia americana e afirmou o seguinte: agora é o momento perfeito para se investir nos Estados Unidos. Ele também ressaltou os esforços para desnuclearizar a Península Coreana e também a luta contra o terrorismo, citou o exemplo do grupo Estado Islâmico. No fim, Trump voltou a atacar a imprensa e foi vaiado. A gente separou um trechinho, vamos ver só o momento exato. How fake the press can be as the cameras start going off in the background. Pois é, um discurso mais conciliatório, se a gente pode dizer assim, com os empresários, mas com os jornalistas, nada. Zileide, Trump se despediu de Davos, mostrando, né, que Trump realmente continua sendo Trump. Não muda. Bom trabalho, Bianca. Boa tarde.
Também da voz do presidente americano Donald Trump disse que não ordenou a demissão do procurador especial Robert Mueller, que comanda as investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas. A informação foi divulgada pelo jornal New York Times. Vamos então falar ao vivo com o Tiago Eltz. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, boa tarde, Leide. Ele negou a informação com um dos tradicionais ataques dele à imprensa. Ele disse que essa era uma típica notícia falsa do New York Times. O FBI vem investigando uma possível interferência da Rússia nas eleições americanas. Depois que o Trump assumiu, ele demitiu o diretor do FBI, que era o responsável pela investigação. Aí o FBI nomeou Robert Mueller para tocar a investigação. E Mueller já acusou formalmente 2 ex-integrantes da campanha e um ex-conselheiro do alto escalão do governo Trump por envolvimento nesse caso. Agora o Mueller estaria investigando diretamente o presidente americano por obstrução de justiça. Um dos motivos seria essa demissão do diretor do FBI. Aí o Times trouxe a história de que o Trump, diante disso tudo, fez o quê? Mandou demitir também o Mueller. As 4 fontes que o Times cita disseram que ele deu a ordem em junho do ano passado e que só desistiu quando o conselheiro jurídico da Casa Branca se negou a pedir demissão. Ele disse, inclusive, que renunciaria se o Trump fizesse isso. Zileide. Obrigada, Tiago. Vamos continuar acompanhando essa repercussão toda. Bom trabalho. As jogadoras de hóquei no gelo da Coreia do Norte e da Coreia do Sul treinaram hoje juntas. Elas vão competir nos Jogos de Inverno, que começam no dia 9 de fevereiro. Será a primeira vez que os 2 times vão se unir. 12 jogadoras norte-coreanas vão se juntar ao time, que já tem 23 mulheres da Coreia do Sul. Em toda a partida, pelo menos 3 atletas da Coreia do Norte serão escaladas. O nível do rio Sena, que corta Paris, não para de subir. A previsão é de que ultrapasse os 6 metros neste fim de semana. Veja na reportagem do correspondente da TV Globo em Paris, Rodrigo Álvares. O gigantesco rio Sena recebeu tanta água nesses últimos meses que suas margens ficaram pequenas e ele começou a transbordar. Aqui ao sul de Paris, essa água que veio das margens acabou chegando a dezenas de casas e elas tiveram que ser interditadas. Ruas foram engolidas pelo rio e os moradores continuam saindo para a casa de parentes ou para os abrigos que foram montados pelas prefeituras. Nas ruas alagadas, os cisnes ocuparam o lugar dos carros. E o pior é que as águas de inúmeros rios da França continuam subindo. Ainda que a chuva tenha parado um pouco nos arredores de Paris e também em Paris, isso não significa muita coisa porque chove em outras regiões e o rio Sena continua subindo. A previsão é de que no fim de semana ele chegue a 6,20 metros em Paris. E isso, se for confirmado, vai ser um recorde em mais de 3 décadas. 2 anos atrás, Paris viu o Sena subir 6,10 metros e inundar muita coisa. Mas nada como a terrível enchente de 1910, quando as águas subiram mais de 8 metros além do normal. À espera de inundações no fim de semana, as autoridades francesas fecharam 7 estações de metrô e mantiveram fechada uma linha de trem. Os museus do Louvre e d'Orsay continuam com seus planos de contingência, todos torcendo para que as previsões não se confirmem e essa água toda que vem chegando comece logo a recuar. A seguir tem a previsão do tempo para todo o Brasil. Até já. Estamos de volta com a previsão do tempo. Eliana Marques, boa tarde. Boa tarde para vocês, Leide. Boa tarde para vocês também. Bom, ontem você falou que podia chover bastante no litoral de São Paulo e ó, acertou na mosca. Choveu. Foi, choveu sim, viu? Aliás, olha, lá em Betioga e também em Ilhabela foram registrados grandes volumes de chuva entre o fim da madrugada e o início da manhã de hoje. Em Monteiro Lobato, que fica na Serra da Mantiqueira, ruas, casas e também lojas ficaram alagadas, como a gente vê nessas imagens aqui da prefeitura da cidade. Agora ainda pode chover mais? Pode sim. Aliás, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais diz que tem risco de mais enchente, também de deslizamento de terra no litoral de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, também aqui no sul de Minas Gerais e na zona da Mata Mineira, além da região serrana do Rio de Janeiro. Nas capitais Paulista e Fluminense também pode chover bastante hoje e a gente vê aqui que já em Belo Horizonte menos chuva, 6 milímetros apenas. Agora, Helena, por que toda essa chuva e essa chuvarada
toda. Zileide, passou uma frente fria, né, pelo litoral ontem. Atrás da frente fria sempre tem esse sistema aqui, o sistema de alta pressão atmosférica. E aí o que ele faz? Como ele está no oceano, ele empurra a umidade para o continente, ou seja, é mais umidade ajudando a formar as nuvens de chuva. Esses ventos marítimos aí, hoje também deixam o mar agitado e pode ter ressaca numa área grande do litoral, que vai desde Torres, no Rio Grande do Sul, passando pelo litoral aqui de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vai até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E o risco de ressaca vale até amanhã. Agora, aí nas outras regiões? Olha, eu vou começar pela sua. Opa, Brasília! Tem que chover, tem que chover. Tem previsão de chuva em todo o centro-oeste, mas olha, em Goiás menos. O tempo está mais instável em Mato Grosso hoje. Região norte tem previsão de pancadas de chuva em todos os estados, somente aqui no norte de Roraima é que o tempo fica firme. No nordeste, uma chuva mais forte, né, com raios e trovões. No oeste da Bahia, também no Piauí e no Maranhão. Fortaleza ainda tem possibilidade de bastante chuva hoje por causa da influência da zona de convergência intertropical. E aí uma chuva mais passageira aqui entre Natal, também Maceió, Aracaju e Salvador, previsão de bastante sol hoje. E pode chover forte também entre o interior de São Paulo, Paraná, o oeste de Santa Catarina e até o norte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus, enquanto apenas 23 em Curitiba. São Paulo hoje também está mais fresquinha por causa da chuva. Goiânia com máxima de 28 graus e aí a gente vê todas as outras capitais, norte e nordeste, passando dos 30 graus. Mas você vai falar de amanhã, sábado, fim de semana. Exatamente, vamos falar do sábado. Eu começo mostrando onde a chuva vai se concentrar amanhã, nessas áreas em azul mais escuro, pegando aqui, olha, centro-oeste, norte e também nordeste. Amanhã em Fortaleza a chuva diminui, o que é uma boa notícia, tem chovido bastante nos últimos dias, apesar dos reservatórios ainda estarem secos, né? Agora, oeste do Rio Grande do Sul, inclusive região de Uruguaiana, amanhã pode ter chuva a qualquer hora. E o sábado vai ser de sol o dia todo em Floripa e em Curitiba, que tiveram aí dias chuvosos também. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo, amanhã podem ter chuva a qualquer hora. Juntas amanhã? Juntas amanhã, estarei aqui. Tá, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. De folga, e o destino de hoje é uma cidade pacata e aconchegante no Paraná. Até já. Hoje é dia do Tô de Folga, que está com um novo desafio. Cada repórter vai mostrar um pedacinho do seu estado que ainda é pouco conhecido para o resto do país. A repórter Ana Zimmermann foi até o distrito de Entre Rios, no Paraná, um lugar de belas paisagens e que ainda conserva as tradições alemãs. Entre rios e entre tanta água que percorre essa terra, escolhemos os caminhos mais bonitos. Estamos em Guarapuava, a 300 quilômetros de Curitiba. Aqui, o rio parece terminar junto à parede de pedras. Decidimos ver a cachoeira de outro ângulo. Entre Rios está a 1.100 metros de altitude em relação ao nível do mar, numa região de serra e com muitas nascentes. Tudo isso facilita a formação de cachoeiras. São 35 quedas d'água no distrito. Pelo menos umas 10 é possível chegar bem próximo de carro e todas elas oferecem oportunidade de lazer, como piscinas naturais, duchas. Entre Rios foi colonizada na década de 50 por refugiados da Segunda Guerra Mundial. São descendentes de alemães, chamados de suábios, que vieram do sudeste europeu. No museu, cheio de relíquias, os turistas descobrem parte dessa história. Mas tem um jeito mais gostoso de conhecer as tradições, visitando uma confeitaria. Entre as delícias, uma torta em camadas com chocolate que se chama dobosh. E o doce enrolado, que é o strudel. Tudo com um bom café para acompanhar. E aqui até o cenário, a casa onde fica a confeitaria, parece europeu. O distrito de Entre Rios tem 14 mil habitantes, não tem prédios e as casas têm muros baixos ou nem tem. O turista pode se hospedar no próprio distrito em uma pousada bem típica. O sossego só desaparece nas festas da colônia. Uma vez por ano você pode se deparar com um desfile de tratores antigos. Os
imigrantes vivem do agronegócio. Os campos de cevada estão por toda parte e abastecem a maior fábrica de malte do Brasil aqui mesmo. E num lugar onde se planta cevada e se produz malte, também se fabrica cerveja. A nossa cerveja a gente faz ela só com 3 ingredientes: água, o malte e o lúpulo. Os estilos de cerveja vão depender dos estilos de malte que nós utilizarmos e dos estilos de lúpulo. Os turistas podem visitar a fábrica, aprender o processo e depois experimentar. E também provar a comida típica alemã, à base de carne de porco, salsichas e chucrute. Comecemos pelo primeiro, daí vai pro segundo, terceiro, daí depois já nem contemos mais já. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e todas as reportagens exibidas hoje aqui no JH você encontra no Globoplay. Boa tarde e um bom fim de semana. Eu tô de folga, viaja para uma cidade pacata no interior do Paraná. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje desta sexta-feira começa falando dos números do desemprego. O Brasil terminou 2017 com um saldo negativo no mercado de trabalho. Quase 21 mil vagas com carteira assinada foram fechadas, segundo os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. É o terceiro ano seguido que isso acontece. O cenário ainda é muito ruim, mas os números tendência de melhora. Em 2015 e 2016, o saldo negativo ficou na casa do 1 milhão. E agora teve uma queda de cerca de 98% e foram fechadas 21.832 vagas formais, aquelas com carteira assinada. Todos os detalhes desse novo raio-x do mercado de trabalho no Brasil estão na reportagem da Flávia Alvarenga. Santa Catarina foi o estado que mais contratou no ano passado. Depois, Goiás e Minas Gerais. Os 3 estados com pior saldo são Rio de Janeiro, disparado, depois Alagoas e o Rio Grande do Sul. Para quem trabalha na construção civil, ainda está difícil conseguir um emprego. Foi o setor onde houve mais demissões do que contratações no ano passado. Quase 104 mil postos de trabalho a menos. O Edivandro fez parte da equipe que construiu um dos estádios da Copa em Brasília. O serviço foi diminuindo até que ele e outros colegas foram demitidos. Eu vim procurar um serviço de qualquer coisa, limpeza, o que tiver. O que eu quero mesmo é me empregar. Pode ser em mercado, o que tiver. Apesar do cenário, ainda com mais demissões do que contratações, os números melhoraram em relação aos últimos 2 anos. Em 2015 e 2016, a quantidade de demissões passava de 1 milhão de pessoas por ano. Agora, fechou abaixo de 21 mil postos de trabalho a menos. É um sinal de recuperação. A dona Antônia se encaixa no cenário positivo. Depois de trabalhar 1 ano como diarista, conseguiu um trabalho fixo. Eu sou feliz que eu consegui, porque sempre eu estava vindo, né? Porque assim, não é todo dia, mas a gente tem que ficar vindo. E eu consegui, estou feliz, graças a Deus. O emprego formal no setor de serviços, onde ela se enquadra, teve um saldo positivo, 36.900 contratações. A agropecuária também se destacou, com 37 mil novos postos de trabalho. Mas o setor que mais contratou no ano passado foi o comércio. Foram 40 mil vagas novas. Depois de 9 meses procurando um emprego, a Julie comemora. O que aconteceu de maior ano passado foi ter assinado a minha carteira. Registro de febre amarela urbana no país. E como disse a Liliana, o macaco não é transmissor da doença. Moradores do Morro da Rocinha enfrentaram mais uma manhã de tiroteios. Hoje o policiamento foi reforçado depois da morte de um soldado da PM. A reportagem é da Marina Araújo. Os moradores amanheceram mais uma vez com tiroteio na Rocinha. O comboio do batalhão de choque chegou cedo à favela. É o 2º dia seguido de operações. Ontem foram registrados 8 tiroteios.
A PM apreendeu 7 fuzis e 4 pistolas. Um disparo atingiu a unidade de polícia pacificadora. Moradores estão apavorados e não querem aparecer. As vielas estão praticamente furadas a bala, muito tiro. Chega a parede, ter buracos na parede, pessoas pegando bala dentro de casa. A operação da Polícia Militar continua hoje, no dia seguinte à morte de um PM. Thiago Chaves da Silva foi baleado na barriga e levado para o hospital. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Morreu no CTI. Thiago foi paraquedista das Forças Armadas e estava na corporação há 4 anos. O PM tinha realizado o sonho de fazer parte do batalhão de choque. Ele deixa a mulher e um filho pequeno. Durante a operação de ontem, bandidos atearam fogo num ônibus em frente ao Vidigal. A favela é vizinha à Rocinha e muito visitada por turistas. A gente espera descansar e vem passar aperto. A Polícia Militar afirmou que as operações são necessárias. Muitas pessoas realmente questionam com a importância ou a validade de uma ação de contato como essa, em que há um confronto. Mas nesse momento em que nós temos já uma região que está realmente contaminada com inúmeros marginais, é fundamental que haja essa ação incisiva. Mas são os moradores que ficam no meio do fogo cruzado. Moradores dizem que 5 pessoas foram mortas durante a operação de ontem. A Polícia Militar não confirma. Nos últimos 4 meses, 34 pessoas morreram em ações policiais na Rocinha, incluindo o soldado Thiago. A PM diz que 32 mortos são suspeitos de ligação com o tráfico. Na madrugada de hoje para amanhã vai fazer 5 anos da tragédia da Boate Kiss, que provocou a morte de 242 pessoas no Rio Grande do Sul. A maioria jovens. Os 4 principais réus estão aguardando julgamento em liberdade. A reportagem é de Tiago Guedes, de Santa Maria. 5 anos se passaram e os pedidos por justiça continuam em frente à boate. É lutar pela justiça, é lutar pela união dos familiares, é lutar pelo pedido de medicação e apoio ao sobrevivente, é lutar para que o sobrevivente tenha uma vida mais digna, né? Por tantas lutas, pais e mães se uniram numa associação. De telões dentro do centro de convenções onde acontece o evento. O discurso, o primeiro de um presidente americano desde o ano 2000 aqui em Davos, foi mais curto do que o esperado e sem grandes surpresas. Trump reforçou ideias já conhecidas, mas num tom bem menos radical. Ele defendeu o livre comércio desde que o livre comércio seja justo e recíproco, nas palavras dele. Atacou o que chamou de práticas comerciais predatórias que distorcem os mercados. Disse que vai sempre colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, assim como líderes de outros países também vão fazer, mas disse que colocar os Estados Unidos em primeiro lugar não significa deixar os Estados Unidos sozinhos. Trump afirmou que os Estados Unidos estão novamente competitivos, citou dados da economia americana e afirmou o seguinte: agora é o momento perfeito para se investir nos Estados Unidos. Ele também ressaltou os esforços para desnuclearizar a Península Coreana e também a luta contra o terrorismo, citou o exemplo do grupo Estado Islâmico. No fim, Trump voltou a atacar a imprensa e foi vaiado. A gente separou um trechinho, vamos ver só o momento exato. How fake the press can be as the cameras start going off in the background. Pois é, um discurso mais conciliatório, se a gente pode dizer assim, com os empresários, mas com os jornalistas, nada. Zileide, Trump se despediu de Davos, mostrando, né, que Trump realmente continua sendo Trump. Não muda. Bom trabalho, Bianca. Boa tarde. Também em Davos, o presidente americano Donald Trump disse que não ordenou a demissão do procurador especial Robert Mueller, que comanda as investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas. A informação foi divulgada pelo jornal New York Times. Vamos então falar ao vivo com o Tiago Eltz. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, boa tarde, Leide. Ele negou a informação com um dos tradicionais ataques dele à imprensa. Ele disse que essa era uma típica notícia falsa do New York Times.
O FBI vem investigando uma possível interferência da Rússia nas eleições americanas. Depois que o Trump assumiu, ele demitiu o diretor do FBI, que era o responsável pela investigação. Aí o FBI nomeou Robert Mueller para tocar a investigação. E Mueller já acusou formalmente 2 ex-integrantes da campanha e um ex-conselheiro do alto escalão do governo Trump por envolvimento nesse caso. Agora o Mueller estaria investigando diretamente o presidente americano por obstrução de justiça. O econômico mundial, a sala com 1.300 lugares ficou lotada. Centenas de convidados do evento tiveram que ficar do lado de fora assistindo ao discurso através de telões dentro do centro de convenções onde acontece o evento. O discurso, o primeiro de um presidente americano desde o ano 2000 aqui em Davos, foi mais curto do que o esperado e sem grandes surpresas. Trump reforçou ideias já conhecidas, mas num tom bem menos radical. Ele defendeu o livre comércio desde que o livre comércio seja justo e recíproco, nas palavras dele. Atacou o que chamou de práticas comerciais predatórias que distorcem os mercados. Disse que vai sempre colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, assim como líderes de outros países também vão fazer, mas disse que colocar os Estados Unidos em primeiro lugar não significa deixar os Estados Unidos sozinhos. Trump afirmou que os Estados Unidos estão novamente competitivos, citou dados da economia americana e afirmou o seguinte: agora é o momento perfeito para se investir nos Estados Unidos. Ele também ressaltou os esforços para desnuclearizar a Península Coreana e também a luta contra o terrorismo, citou o exemplo do grupo Estado Islâmico. No fim, Trump voltou a atacar a imprensa e foi vaiado. A gente separou um trechinho, vamos ver só o momento exato. How fake the press can be as the cameras start going off in the background. Pois é, um discurso mais conciliatório, se a gente pode dizer assim, com os empresários, mas com os jornalistas, nada. Zileide, Trump se despediu de Davos, mostrando, né, que Trump realmente continua sendo Trump. Não muda. Bom trabalho, Bianca. Boa tarde. Também em Davos, o presidente americano Donald Trump disse que não ordenou a demissão do procurador especial Robert Mueller, que comanda as investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas. A informação foi divulgada pelo jornal New York Times. Vamos então falar ao vivo com o Tiago Eltz. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, boa tarde, Leide. Ele negou a informação com um dos tradicionais ataques dele à imprensa. Ele disse que essa era uma típica notícia falsa do New York Times. O FBI vem investigando uma possível interferência da Rússia nas eleições americanas. Depois que o Trump assumiu, ele demitiu o diretor do FBI, que era o responsável pela investigação. Aí o FBI nomeou Robert Mueller para tocar a investigação. E Mueller já acusou formalmente 2 ex-integrantes da campanha. Casos de febre amarela é que a vacina demora 10 dias para fazer efeito. A vacina tem que ativar o sistema imune do indivíduo para que ele crie aquela resposta imune e se torne, portanto, protegido contra a doença. Carnaval dia 9, né? Então vai dar tempo, com certeza. A orientação do Ministério da Saúde é que o cartão de vacina seja guardado como documento pessoal. O vírus da febre amarela silvestre é transmitido pela picada dos mosquitos hemagogos e sabetes. O macaco é só o hospedeiro, não transmite a doença. Áreas com matas e rios são consideradas de risco e quem planeja ir para locais como fazendas e cachoeiras precisa se proteger o quanto antes. A gente costuma passear, né, em sítios, em casas de amigos, né? Então, aí é melhor prevenir. O Ministério da Saúde orienta que as pessoas a partir de 9 meses de idade que forem para cidades com recomendação de vacina sejam imunizadas. No site do Ministério tem uma lista que você pode consultar para saber se o seu destino precisa. Todo o estado de Minas Gerais é área com recomendação e tem o maior número de mortes este ano, principalmente nas regiões mais visitadas no Carnaval. A região metropolitana de Belo Horizonte e a região central, onde estão as cidades históricas. Luciene tomou a vacina para viajar tranquila. Não quero passar folha doente nem dar sorte pro azar, né?
Você encontra a lista completa dos municípios que recomendam a vacinação contra a febre amarela na nossa página na internet. E é sempre bom lembrar, desde 1942 não há registro de febre amarela urbana no país. E como disse a Liliana, o macaco não é transmissor da doença. Moradores do Morro da Rocinha enfrentaram mais uma manhã de tiroteios. Hoje o policiamento foi reforçado depois da morte de um soldado da PM. A reportagem é da Marina Araújo. Os moradores amanheceram mais uma vez com tiroteio na Rocinha. O comboio do batalhão de choque chegou cedo à favela. É o segundo dia seguido de operações. Ontem foram registrados 8 tiroteios. A PM apreendeu 7 fuzis e 4 pistolas. Um disparo atingiu a unidade de polícia pacificadora. Moradores estão apavorados e não querem aparecer. As vielas estão praticamente furadas a bala, muito tiro. Chega a parede, ter buracos na parede, pessoas pegando bala dentro de casa. A operação da Polícia Militar continua hoje, no dia seguinte à morte de um PM. Thiago Chaves da Silva foi baleado na barriga e levado para o hospital. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Morreu no CTI. Thiago foi paraquedista das Forças Armadas e estava na corporação há 4 anos. O PM tinha realizado o sonho de fazer carteira, porque eu estava num momento procurando muito emprego e estava muito difícil, que foi uma crise que passamos ano passado. Aí quando eu fui contratada, eu soltei quase fogos de artifício. Corrigindo aqui, fechamento de 20.800 vagas formais, como mostramos na reportagem, e não 21 mil, como eu disse há pouco. Perdão pelo erro. E tem gente que ganha dinheiro sem sair de casa. Em São Paulo, guardar objetos para os outros ou hospedar animais são atividades que podem gerar uma renda extra ou até mesmo substituir o emprego. A reportagem é de Renata Ribeiro. Era 1 metro quadrado que virou espaço para guardar o que não cabia no apartamento pequeno. Eram 3 metros quadrados e mais 10 metros quadrados que estão cabendo certinho no plano de complementar a renda da família. E a dona Hetwig nem imaginava que tinha um tesouro guardado no porão. Nossa, foi ótimo, porque é uma renda extra que entrou, já deu para começar a pagar as dívidas. Alugar espaços é o negócio do Franz. Qual que é o potencial de renda de um espaço como esse? Eu diria para você que nessa localização, entre R$1.000 e R$1.200 se alugar o espaço inteiro. Quem procura espaço normalmente está numa fase de transição. Pode ser uma mudança de endereço, de estado civil, se separou e teve que mudar para uma casa menor. Profissional, perdeu o emprego e vai ter que voltar para a casa dos pais. São vários exemplos. Tudo isso aqui é de um arquiteto que já morou em 40 países. E a gente vê que ele foi reunindo bagagem, móveis, louças, roupas de cama e até peças de arte. Ele, por enquanto, não sabe para onde vai. E vai deixar tudo aqui até que encontre um novo endereço. São negócios que cresceram na crise. A lógica desse tipo de negócio é juntar quem tem de mais com quem tem de menos. Esse outro aplicativo para hospedagem de cães aluga muito mais que o espaço dos anfitriões. Dedicação em tempo integral, né? Dia e noite. É muito trabalho, mas é muito amor também, que você dá e recebe. O dono da ideia já está expandindo para o exterior. Eles não querem que a rotina do cachorro mude, que ele seja tratado com carinho, que ele seja tratado do jeito que ele é tratado em casa. Então ficam nossos filhotinhos aqui cuidando da gente, nós cuidando deles, e passa o dia a dia aqui trabalhando, se divertindo e ganhando também, na verdade, né? O advogado Cristiano Zanin entregou hoje o passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Polícia Federal em São Paulo. Ontem, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, determinou a apreensão do passaporte de Lula e proibiu que ele saia do país. A decisão faz parte do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos. Lula se tornou réu nesse processo em dezembro de 2016 e os crimes teriam sido praticados em São Paulo. Ontem, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, determinou a apreensão do passaporte de Lula e proibiu que ele saia do país. A decisão faz parte do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos. Lula se tornou réu nesse processo em dezembro de 2016 e os crimes teriam sido praticados entre 2013 e 2015 no governo Dilma Rousseff. Portanto, a decisão não tem relação direta com o julgamento sobre o triplex do Guarujá.
em que o ex-presidente foi condenado em segunda instância na quarta-feira. Hoje, Lula tinha uma viagem para a Etiópia, onde participaria de um evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Os advogados do ex-presidente disseram que o tribunal tinha sido informado sobre a viagem e que, na época, não opôs qualquer restrição. Acredite, o Hospital Federal dos Servidores do Rio suspendeu 20 cirurgias marcadas para hoje por falta de limpeza. A reportagem é de Flávia Janussi. O vazamento de esgoto no corredor do centro cirúrgico já dura 4 dias. Algumas salas tiveram que ser interditadas. Por falta de limpeza, os médicos só estão operando casos de emergência. Por exemplo, hoje o vazamento de esgoto, uma ala do centro cirúrgico, as salas estão remanejadas para outra ala, para não ficar em contato com esse esgoto, mas está com esgoto no centro cirúrgico. Das 28 cirurgias agendadas para hoje, apenas 8 serão feitas. Segundo os médicos, ontem, outras 25 foram canceladas. Desde dezembro do ano passado, essa tem sido a rotina do Hospital Federal dos Servidores no centro do Rio, como revelou a reportagem publicada hoje no G1, portal de notícias da Globo. Eles estão com uma fila imensa, né? Pelo CIGEG, então, fica uma fila, essa galera que é remanejada, se duvidar, vai operar daqui a um ano. Tem a fila imensa, por exemplo, eu tenho que dizer que tem paciente que vai esperar 2 anos. Cirurgia, né? Que eu suspender uma cirurgia dessa é ruim, né? Funcionários da limpeza do hospital nos contaram que estão com salários atrasados. Não receberam o mês de dezembro, o 13º, nem janeiro deste ano. E sem pagamento, a maior parte da equipe cruzou os braços. O serviço de limpeza é terceirizado. A empresa responsável é a Trade Building. Tem muitos setores aí que estão nem lixo está tirando, entendeu? Eu trabalho aqui embaixo, a gente tem pelo menos lixo de está tirando. Aqui você fica sem ânimo para fazer as coisas. Tem dinheiro, né? Com uma câmera escondida, flagramos baratas num dos acessos à escada do hospital. Lixo hospitalar no chão e vazamentos. O para, eles ficam desesperados, porque sabe que ali é um setor crítico que não pode parar. Hoje mesmo o hospital está vazio. A Trade Building diz que os funcionários receberam salários em dezembro no complexo do Guarujá, em que o ex-presidente foi condenado em segunda instância na quarta-feira. Hoje, Lula tinha uma viagem para a Etiópia, onde participaria de um evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Os advogados do ex-presidente disseram que o tribunal tinha sido informado sobre a viagem e que, na época, não opôs qualquer restrição. Acredite, o Hospital Federal dos Servidores do Rio suspendeu 20 cirurgias marcadas para hoje por falta de limpeza. A reportagem é de Flávia Janussi. O vazamento de esgoto no corredor do centro cirúrgico já dura 4 dias. Algumas salas tiveram que ser interditadas. Por falta de limpeza, os médicos só estão operando casos de emergência. Por exemplo, hoje o vazamento de esgoto, uma ala do centro cirúrgico, as salas estão remanejadas para outra ala, para não ficar em contato com esse esgoto, mas está com esgoto no centro cirúrgico. Das 28 cirurgias agendadas para hoje, apenas 8 serão feitas. Segundo os médicos, ontem, outras 25 foram canceladas. Desde dezembro do ano passado, essa tem sido a rotina do Hospital Federal dos Servidores no centro do Rio, como revelou a reportagem publicada hoje no G1, portal de notícias da Globo. Eles estão com uma fila imensa, né? Pelo CIGEG, então, fica uma fila, essa galera que é remanejada, se duvidar, vai operar daqui a um ano. Tem a fila imensa, por exemplo, eu tenho que dizer que tem paciente que vai esperar 2 anos. Cirurgia, né? Que eu suspender uma cirurgia dessa é ruim, né? Funcionários da limpeza do hospital nos contaram que estão com salários atrasados. Não receberam o mês de dezembro, o 13º, nem janeiro deste ano. E sem pagamento, a maior parte da equipe cruzou os braços. O serviço de limpeza é terceirizado. A empresa responsável é a Trade Building. Tem muitos setores aí que estão nem lixo está tirando, entendeu? Eu trabalho aqui embaixo, a gente tem pelo menos lixo de está tirando. Aqui você fica sem ânimo para fazer as coisas. Tem dinheiro, né? Com uma câmera escondida, flagramos baratas num dos acessos à escada do hospital. Lixo hospitalar no chão e vazamentos. Eles ficam desesperados, porque sabe que ali é um setor crítico que não pode parar. Hoje mesmo o hospital está vazio.
A Trade Building diz que os funcionários receberam salários em dezembro, mas reconhece que não fez os pagamentos em janeiro. A empresa diz que a culpa é do hospital, que está há 3 anos sem fazer a revisão do contrato prevista em lei. A direção do Hospital dos Servidores informou que os pagamentos da Trade Building estão em dia e que na próxima segunda-feira vai contratar uma nova empresa de limpeza. Informou ainda que as cirurgias de urgência e emergência ocorrem normalmente. Sobre as demais cirurgias, a direção disse que ontem foram realizadas 16 das 26 operações.